A paz do Senhor para os irmãos. Honra e glória ao nosso Deus, que mais um domingo o Senhor nos permite de estar aqui na casa dEle, para juntos nós louvarmos o seu nome, aprender da palavra dEle, amém? Para que não possamos pecar contra Ele, que possamos estar prosseguindo firmes, aqui na nossa caminhada cristã aqui na terra, amém? Irmãos, vamos dar início com a oração, como de costume, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, eu te rendo graça pela vida, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, da nossa família. Que nessa manhã, Senhor, na dimensão do Teu Espírito Santo, visita o lar de cada um. Visita aqueles que estão nos hospitais acamados. Senhor, visita aqueles que estão trabalhando. Senhor, aqueles que estão, Senhor, por motivo ou outro, Pai, impossibilitado de vir à Tua casa, impossibilitado, Senhor, Jesus, de realizar os seus projetos. Visita, Senhor, dê a vitória, Senhor, que nesta manhã nós venhamos aprender a levar os nossos questionamentos a Ti, porque a resposta certa sempre vem do alto, sempre vem do Teu trono, Senhor, do trono da graça. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu já posso sentir o Espírito Santo agindo aqui, apesar de sermos 3 aqui nesta manhã, mas eu sinto o Espírito Santo aqui. Sinta você também o Espírito Santo de Deus aí no seu lar, amém? Aleluia. Então vamos abrir nossa revista na lição 8, dia 24 de maio de 2020, que tem o tema: apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Texto áureo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, versículo 28. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. O objetivo da lição dessa manhã, irmãos, é aprender sobre o conflito existencial de Asaf, é aprender como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia, amém? O texto de referência você vai encontrar aí na sua Bíblia, no Salmo 73 e no Salmo 77, do versículo 3 ao 16, amém? Então vamos lá. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa manhã o Senhor venha estar, ó Deus, fortalecendo os cansados, curando as feridas da alma, Senhor, curando as feridas do corpo, ó Pai, Senhor, e que nessa manhã o nosso espírito venha ser fortalecido pela Tua palavra. Abençoa o nosso irmão Breno, Senhor, que irá ministrar, Senhor, que eu sei que o Teu Espírito já está falando ao seu coração. Senhor Jesus, receba, Pai, nesta manhã o nosso louvor e gratidão, Pai. Amém. Nesse momento, o presbítero Breno Augusto estará ministrando para nós. Amém? Irmão Breno. Primeiramente, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia a todos os irmãos. Irmãos, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês: não fechem as vossas Bíblias. Nós vamos usar bastante ela hoje em nossas aulas. Tá bom? Então, quero pedir que mantenham as Bíblias abertas. Vamos acompanhar aqui. Para quem tem a revista, vamos para o tópico 1.
onde inicia com o conflito existencial de Asaf. Lá no Salmo 73, irmãos, registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó. Vamos abrir nossa Bíblia em Jó 21, 7, versículos 7 ao 15, para os irmãos acompanhar e começar a entender sobre os conflitos existenciais. Todos encontraram, irmãos? Vamos iniciar. Versículo 7 do capítulo 21 de Jó, onde diz: por que razão vivem os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor é a vara de Deus, não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso? Para que nos servimos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? E continuando, irmãos, vamos abrir em Jeremias 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegado estas à sua boca, mas longe do seu coração. E só prosseguindo, irmãos, para a gente iniciar aqui, como a prosperidade dos ímpios é um desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Irmãos, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que todos nós cristãos precisamos entender é o princípio básico. Deus é justo, independente da situação ou das circunstâncias, Deus é justo. E Ele sendo justo, os irmãos podem ter certeza que sempre Ele irá agir com essa justiça, porque Ele não é justo para falhar uma vez ou outra. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, independente da circunstância que Ele esteja. E eu acho interessante que, por mais que às vezes a gente esteja aflito, Ele age com justiça, por mais que às vezes nós não iramos agradar daquilo que Ele está fazendo. Ah, mas como assim, presbítero Breno? O que o senhor quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Vamos lá, irmãos. Eu vou utilizar 2 exemplos bem simples para os irmãos entenderem. A gente está falando aqui da prosperidade do ímpio. E hoje a gente vive num mundo capitalista. Então, se a gente está falando da prosperidade, vamos partir para o lado capital. Vamos pegar aqui 2 exemplos que eu elaborei. Essa semana foi uma semana onde eu busquei muito a Deus, pedindo orientação para estar aqui trazendo essas palavras para os irmãos, porque são 3 tópicos, até comentei com a irmã Janaína, que desperta muita curiosidade hoje nos crentes, principalmente nos novos convertidos. Então vamos lá para esse exemplo. Vou citar aqui, irmãos, dois empresários, um empresário cristão e um empresário ímpio. Vamos começar pelo ímpio. Para facilitar para os irmãos entender, vamos pegar aqui que esse empresário ímpio, ele é pecaminoso. Disso aí a gente já sabe, porque ele não tem a palavra de Deus como seu fundamento. Então, se ele não tem a palavra de Deus como seu fundamento, automaticamente ele é um empresário pecaminoso até que ele aceite a Cristo, correto? Então vamos lá, vamos pegar esse empresário ímpio, mas que ele é um bom administrador, que ele administra, ele é um administrador nato, que ele faz como ninguém, que ele é honesto com seus funcionários, que ele é honesto com seus fornecedores, com todo o pessoal que gira em torno da empresa dele. Então, se ele é honesto,
e Deus é justo, automaticamente Deus irá abençoá-lo. Mas como assim, presidente? Mas ele não é pecaminoso? Ele não aceitou a Cristo como seu único salvador? Não estou entendendo. Ele gasta o dinheiro à toa, com farra, com cachaça, muitas das vezes com mulherada. Vamos lá, irmão, Deus não é justo? Se ele é justo e ele é um bom administrador, Deus irá abençoá-lo como administrador. Agora, onde entra o que ele vai gastar com a sua prosperidade, entra para o livre-arbítrio. Nessa parte aí, Deus não vai tocar nele. Aí ele vai gastar da forma que ele acha essencial. Só que aí agora nós vamos prosseguir, os irmãos vão compreender melhor. Vamos para o empresário cristão. Vamos supor que esse empresário cristão não é um bom administrador, certo? Que hoje, infelizmente, tanto no mundo ímpio quanto no mundo cristão, tem pessoas que sabem administrar com excelência e tem muitos que não sabem administrar, que é a grande maioria. Hoje, muito pouco sabe administrar com excelência. Mas vamos lá, o empresário cristão não é um bom administrador. Ele falha nos processos empresariais, ele acha que está sendo correto com seus funcionários, muitas das vezes está sendo injusto. Ele age sempre com interesse com seus fornecedores e todo o meio que ele vive. Então Deus, sendo justo, também agirá de forma justa. Aí é onde os irmãos veem muitos empresários falam: rapaz, eu não sei o que eu faço, estou passando por crise, por dificuldade, eu sirvo a Deus, mas Deus não me abençoa. Vamos lá, Deus não é justo? Deus vai abençoar com justiça. Se o ímpio está sendo, por mais que ele seja, gaste a sua prosperidade de forma errônea, ele está abençoando ele por ele ser um bom administrador. Mas se o cristão não está sendo um bom administrador, Deus vai agir com justiça da mesma forma. Mas, irmão Breno, vamos lá. Se o cristão também for um bom administrador, porque às vezes agora tem muitos cristãos que estão assim: mas eu sou um bom administrador e eu não estou sendo abençoado. Aí agora nós vamos entrar para essa parte e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Eu vou até usar um exemplo simples que vai ficar mais fácil dos irmãos entender. Vamos pegar um carro como exemplo. Vamos supor que um carro é um Corolla 2020, está lá na concessionária 0 km. E esse carro, ele custa, eu vou pôr um valor simbólico aqui que eu não sei o preço, irmãos. Vamos supor que o preço dele é 100 mil reais. Ele está lá na concessionária à venda. Se o empresário cristão chegar lá para comprar, o valor será diferente do que o ímpio pagará? Eu garanto para os irmãos que não. Mas por que muitas das vezes o ímpio chega lá e compra o Corolla e o cristão não? Aí entra, irmãos, a boa administração. Se o irmão não tem uma boa administração como empresário, automaticamente o irmão não vai ter o caixa para ir lá comprar o carro. Mas o mesmo valor do carro para o ímpio é para o cristão. Aí a gente tem que entender onde é que está a falha, porque em algum lugar está tendo erro. Mas vamos lá, eu não estou entendendo, irmão Breno, o senhor está me deixando confuso. Eu vou ser mais claro para os irmãos. Vamos supor que esse empresário ímpio se converta a Cristo. Ele aceitou Jesus como seu único salvador. Então o que vai acontecer? Tudo mudará. A partir do momento que ele aceitou a Cristo como seu único salvador, nada mais é da forma que estava como antes. Uai, como assim, irmão? Então o senhor está falando que ser cristão não é bom? Não é isso, irmãos, vamos lá. Aí é onde entra a prudência. A partir do momento que o ímpio se converte a Cristo como seu único salvador, ele não terá mais apenas aquela boa administração que ele tinha lá na empresa. Quantos aqui estão entendendo, irmãos? Vamos lá, preste bem atenção. A partir do momento que o ímpio aceitou a Cristo como seu único salvador, ele não será mais só aquele único bom administrador para conduzir sua empresa. Ele terá que ter algo a mais. Mas como assim, irmão Breno? Não estou entendendo. Por que disso? Porque a partir de agora, como ele aceitou Cristo como seu único salvador, ele vai começar a adquirir o conhecimento da palavra. E a partir desse momento que ele adquiriu esse conhecimento da palavra, ele terá a Bíblia como seu manual. Então ele não terá mais só o fundamento da empresa, aquela boa administração que ele tinha antes. A partir de agora ele tem que usar a sua palavra. Mas como assim, irmão Breno? Aí é onde entra muitos empresários cristãos que passam por luta, que passam por dificuldade, que tem momentos que acham que Deus não está abençoando eles, mas a verdade não é essa.
Então vamos lá, se você é um empresário cristão, ou você era um ímpio e se converteu a Cristo, tem a Bíblia como seu manual. Agora você segue a palavra de Deus como a base da sua empresa, certo? Ou do seu negócio, da sua vida, do que quer que seja. A partir de agora, a sua responsabilidade aumenta muito mais, porque além de você ter a Deus como seu único salvador, as pessoas vão te olhar como um cristão, e você tem que agir como um cristão. Ah, mas eu sou cristão, irmão Breno, eu sigo a palavra de Deus na minha empresa, eu leio a Bíblia, eu oro, Deus fala comigo, mas meus negócios não estão dando certo. Cuidado, irmão, aí entra um grande problema. Ah, mas como assim, presbítero Breno? Não estou entendendo, que grande problema é esse? Porque se você está buscando tudo isso, e você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, você está falhando em algum processo. Ah, mas como assim, irmão Breno? Não estou entendendo. Porque se a Bíblia é o seu manual, irmão, algum princípio você está errando. Aí você tem que voltar, se dobrar de joelhos e clamar a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre qual é o princípio que eu estou falhando. Muitas das vezes você sabe qual é o princípio, mas não quer aceitar. Ah, mas como assim, presbítero? Não estou entendendo. Vamos lá, irmãos, um exemplo bem simples. Você tem uma empresa, e nessa empresa você tem 20 funcionários. E esses 20 funcionários, 10 faz hora extra todo dia. Mas chega no final do mês, você vai lá e paga só o salário limpo e seco para ele. Não, eu vou pagar hora extra não. Ele fez hora extra porque quis. Não, ele não fez hora extra porque quis, irmão. Ele fez hora extra porque tinha serviço a fazer e era necessário. Então, se ele fez, automaticamente é mais do que justo que o senhor, como patrão, vá lá e honra a vida dele. Então, se você está falhando, está tendo lutas, algum princípio bíblico está sendo quebrado. Aí é onde você tem que voltar, se dobrar de joelhos e reconciliar com Deus. Falar: Senhor, me perdoa, a partir de agora vai ser diferente. Ou às vezes até mesmo querer levar vantagem com algum fornecedor. Às vezes você sabe que aquele preço que o fornecedor está te passando já é o limite, mas você quer sangrar ele ao máximo. Não é assim que funciona, irmãos. Se a gente tem um manual, que é a Bíblia, como o princípio básico da boa administração, da justiça, porque Deus é justo, então os irmãos têm que seguir todos esses princípios. E é o que Asaf começou a perceber e levantou esse questionamento que vinha até hoje. Irmãos, quantas vezes eu, Breno, me peguei me perguntando: mas por que fulano é ímpio, peca, gasta o dinheiro com isso e com aquilo outro, e Deus abençoa ele? Mas aí, conforme eu fui buscando a Deus e fui pedindo orientação, até onde nós vamos entrar no segundo tópico, é onde os irmãos têm que tomar muito cuidado, que é onde desperta a inveja, e os irmãos têm que ter cuidado para não deixar isso acontecer e tomar conta de si, porque o interesse do crente em saber sobre essa prosperidade do ímpio vem desde lá de trás. Jó já falava sobre ela, Jeremias falou sobre ela, o Asaf. Quem que era Asaf, Breno? Você já falou de Asaf tantas vezes. Irmãos, Asaf era um ministro de louvor do rei Davi. Os irmãos entender quem que era Asaf. Então, esse levantamento sobre a prosperidade do ímpio vem desde muito tempo antes. A Bíblia mesmo já não mostra isso. E passando para o final aqui do 1.2 desse primeiro tópico, para a gente finalizar ele e entrar na inveja, irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que está aqui: resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Salmo 73, 2. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É o que eu acabei de falar para os irmãos, é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vê uma oferta, vê uma proposta e você acaba se enrolando, aí depois você questiona: mas por que o ímpio está sendo próspero e eu não? Então vamos ter atenção nisso, irmãos, vamos agir com mais prudência nas coisas de Deus, porque a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra, Deus também te cobrará por ter esse conhecimento. Ele te abençoará muito, mas desde que você faça por onde receber essas bênçãos. Por Deus ser justo, Ele não vai te entregar a bênção sem você merecer, sem você buscar. E continuando,
é como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Hebreus 2:17 ao 18. E algo interessante, irmãos, que o Charles Spurgeon deixou como um comentário aqui na nossa revista, é que quando os homens duvidam da justiça de Deus, a própria integridade deles começa a vacilar. Então, irmãos, toma cuidado, não vacila diante de Deus, não. Vigia muito nas suas atitudes, no que você faz. Eu acredito que ficou bem claro sobre essa questão da prosperidade do ímpio. Acredito eu que muitos irmãos têm essa dúvida. Eu já tive momentos da minha vida que eu tinha essa dúvida, que eu me perguntava sobre essa prosperidade do ímpio. Tenho certeza que muitos irmãos também têm ou tinham. Eu espero que tenha ficado claro para os irmãos sobre essa prosperidade, o porquê que Deus abençoa muitas das vezes o ímpio e você fica sem entender. Mas se você é um cristão, está fazendo uma boa administração e está tendo problemas, está por uma crise, analise certinho os seus processos, vê qual que é o princípio que você está quebrando e corrige ele, irmãos. Eu garanto que Deus vai abençoar muito a sua vida. Isso aí você pode ter certeza. Basta você buscar a Deus, ter fé, comunhão e corrigir esses princípios que estão sendo quebrados, irmãos. Vamos partir agora, irmãos, para o segundo tópico, que é sobre o sentimento de inveja. No 1.3 da revista, quem tiver aí acompanha, diz assim: a inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem sua morte e eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes da inveja. 1 Coríntios 3:3. Vamos lá, irmãos, vamos abrir para nós ver o que está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Continuando, a inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. Provérbios 14:30. O Matthew Henry, irmãos, até deixou um comentário bem interessante que diz assim: um espírito de cura constituído de amor e mansidão, de uma disposição sincera, amistosa e alegre, é a vida da carne e contribui para uma boa constituição do corpo. Um espírito irritadiço, invejoso, descontente é a sua própria punição. Ele consome a carne, alimentando-se do ânimo animal, empalidece a aparência e ao apodrecimento dos ossos. É preciso ter cuidado com o que a ira pode causar. Vamos lá, irmãos. Como assim, irmão Breno? Irmãos, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o quê? O que é inveja? Eu pesquisei muito, irmãos, porque eu fiquei até assustado, porque eu achava que era uma coisa, mas na verdade não era. Porque às vezes a gente acha que inveja é só você ver o que a pessoa tem e querer ela. Não funciona bem assim, irmãos. Vamos lá. O que é inveja? É o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia ou do seu próximo. Mas como assim, presbítero? Não estou entendendo. Irmãos, é nada mais do que você não ter. Vamos supor que eu não tenho um celular. Vamos supor que eu não tenho um celular.
E o irmão Reginaldo vai lá e compra um celular. Eu não tenho, mas eu também não quero que ele tenha. É esse desgosto, esse sentimento que gera dentro do meu coração, dentro da minha alma, que é a inveja. Mas também tem aquele que tem o celular. Vamos supor, eu tenho o celular, e quando eu vejo que o irmão Reginaldo comprou o celular, eu fico triste com a conquista dele, porque eu tenho medo dele chegar a ter coisas maiores do que eu. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a inveja age sem a gente nem perceber. Às vezes o irmão chega em você, ou até mesmo o ímpio, ele chega aqui, uma felicidade: irmão Breno, olha aqui, ó, comprei, cara, tantos anos que eu sonhava em ter, rapaz, eu tô feliz demais. Aí você disfarça e finge que está feliz com a conquista dele, mas dentro do seu coração você está sentindo aquela angústia. Irmão, dobra o seu joelho, pede perdão a Deus, pede para limpar toda aquela seta, aquele sentimento ruim que o inimigo colocou naquele momento dentro do seu coração, e pede perdão para a pessoa. Ah, mas ela não sabe que eu senti isso. Não precisa do irmão falar para ela que você achou ruim, que sentiu um sentimento estranho, porque ela te falou aquela conquista, ou te mostrou aquilo lá. Só você chega nela: me perdoa. Ah, mas por que? Não, só me perdoa, eu preciso do seu perdão. Só isso, irmão. Mas pede perdão para Deus e se entrega de corpo e alma a Deus, porque o irmão chegar lá e só pedir perdão para o pedir, não adianta. Você tem que pedir o perdão de dentro, se curar, porque senão vai gerar uma ferida muito maior. E prosseguindo aqui, e como que eu posso perceber isso, Breno? Porque você falou que muitas das vezes a gente nem percebe. Vamos lá, irmãos, eu coloquei alguns tópicos aqui que eu busquei muito a Deus, pedindo muita orientação sobre isso, porque a inveja é algo muito perigoso dentro da igreja. E eu vou até ler aqui para mim não falar nenhuma coisa errada para os irmãos. Vamos lá. Primeiro, o seu irmão ou o seu amigo ímpio, quem quer que seja, ele nunca te elogia. Quando vê você fazendo algo, disfarça ainda dizendo: cuidado, só estou falando isso porque quero te ajudar. Ah, eu só estou sendo realista. Você lembra o que aconteceu, né? Você está sonhando alto demais. Cria uma competição por ter ciúmes das suas conquistas. Comemora o seu fracasso, ou chega em você e diz: irmão, você está grande, hein? Rapaz, agora sim, agora vai. São palavras, irmão, que são ditas com soberba. Ah, mas ele não falou com essa intenção não, presbítero Breno. Você está... Irmãos, às vezes não é nem da sua percepção, mas e nem da percepção de quem te falou, mas a partir do momento que ele te falou essas palavras, no sentimento dele já entrou a soberba, já entrou a ira, já entrou o ódio. Por quê? Porque ele queria aquilo que você está conseguindo e ele não. Ou às vezes ele já conseguiu, mas ele não quer que você consiga, porque ele quer sempre ser maior que você. E a Bíblia nos ensina que a gente não precisa ser assim. A gente precisa ser um abençoando o irmão que está ao seu lado, é um prosperando o outro, é os dois crescendo em união, e não um crescer e o outro ficar lá atrás. É por isso que hoje a gente vive tão grande a desigualdade social, porque muitos querem só para si. Ah, irmão, então você está falando que eu tenho que pegar meus trem e dividir? Não, não é assim. Porque muitas das vezes o irmão vai pegar: ah, eu tenho R$1.000, ele não tem nada, mas os dois teve a mesma oportunidade de ganhar os R$1.000. Irmãos, se ele não buscou, é automático que Deus, com a sua justiça, não irá abençoar ele, mas irá abençoar o irmão, e o irmão ganhou os R$1.000. Então, se o irmão pegar os R$1.000 e colocar na mão dele, o dinheiro vai virar vendaval, que ele não vai fazer nada. E muitas das vezes na sua mão, esses R$1.000, você pode fazer coisas grandiosas e fazer ele render até muito mais. Aí é onde entra a prudência, é onde entra a justiça, é onde entra os princípios bíblicos. Continuando aqui. Ah, mas como assim, irmão Breno? Eu vou ser mais claro com os irmãos. Vamos supor que os irmãos têm alguma empresa, têm algum patrimônio, têm alguma coisa que desperte interesse. Aí eu chego no irmão Reginaldo, vamos supor que essa pessoa é o irmão Reginaldo, e eu chego no irmão Reginaldo e falo assim: e aí, irmão Reginaldo, como é que tá as coisas? Mas dentro do meu peito já começou a gerar aquele ar da soberba, da inveja. Eu nem sei o que ele vai me responder, mas eu já estou com aquela angústia, porque eu tenho medo do que ele vai me falar e ser algo que eu não quero para a vida dele.
Ah, mas como assim? Não, ele pode muito bem virar para mim e falar: irmão Breno, tá bom demais. Rapaz, essa semana Deus abençoou meus negócios, abençoou minha vida. E aquilo lá para ele é muito feliz, mas para mim eu não me contento com a felicidade dele. Eu não quero ver a felicidade dele. Ou então, e aí, irmão, tá vendendo bem? Como é que tá lá? Vendendo muito? Tá ganhando dinheiro? Cuidado, irmãos. Tudo isso aí é inveja. Afasta. Então, se o irmão chegar te perguntando qualquer coisa dessa, falando essas palavras, chuta que é laço. Sai fora. Não deixa o inimigo tomar conta da sua vida, não. Afaste-se dele. Porque a inveja, irmãos, é um dos 7 pecados capitais. E hoje é o pecado menos assumido pela sociedade. Os irmãos têm ideia por que a inveja é o pecado menos assumido pela sociedade? Porque é um dos pecados que mais fazem mal. Muitas das vezes as pessoas assumem a luxúria, a gula, a ira, que são pecados, muitas das vezes a gente olhando piores que a inveja, mas eles não têm vergonha em assumi-los, mas têm vergonha em assumir a inveja. E hoje é o pecado menos assumido. Às vezes a pessoa, você vê no olho, na fala dela que ela está com inveja, você pergunta se ele tem sentimento de inveja, fala: não, de jeito nenhum, nunca fui assim. Mas por quê? Porque a soberba já tomou conta do seu coração, do seu sentimento. Então, se você às vezes está se percebendo que você está assim, irmãos, busque a Deus, clame, ore, peça essa limpeza espiritual, pede um renovo, pede para afastar todos esses sentimentos ruins, malignos que o inimigo está colocando em sua vida. E o Asaf deixou bem claro como que ele venceu o sentimento de inveja, como retrata no Salmo 73. E eu quero trazer, além da palavra da revista, quero trazer minhas considerações também sobre esse vencimento do sentimento de inveja. Na revista diz assim, o tópico 2, vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Como assim, irmãos? Irmãos, porque muitas das vezes você acha porque você faz um sacrifício a Deus, faz um jejum, você ora, você lê a palavra, você tem que usar isso como moeda de troca, mas esquece de ver o seu sentimento de inveja pelo seu irmão. Então você tem que buscar a Deus, assim como o Asaf fez, e enfrentar esse sentimento de inveja a fim de acabar com ele, pedindo para Deus te limpar desse sentimento. Só que Deus só vai entrar nesse tópico na sua vida a partir do momento que você reconhecer o sentimento de inveja e pedir a Deus para eliminar isso da sua vida. Mas você tem que se abrir com Deus. Deus não vai entrar na sua vida e tirar esse sentimento se você não reconhecer a Ele, que você está com Ele e que você quer se livrar desse sentimento. Aí no tópico 2.1, onde ele entrou no santuário, diz assim: o salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Salmo 73, versículo 16 e 17. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Neste momento, deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Mateus 6, 22. Vamos lá, irmãos, Mateus 6, 22, para a gente ver o que está falando. Vamos lá, Mateus 6, 22, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu coração terá luz. É o que eu acabei de falar, irmão. Se você não se reconhecer a Deus, não buscar a Deus para se limpar desse sentimento maligno, Deus não vai agir na sua vida. Você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode buscar a Deus, mas se você não pedir um quebrantamento, não reconhecer a Deus sobre esse sentimento que você tem, que te atormenta, Deus não agirá em sua vida. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Vamos buscar a Deus. Muitas das vezes é difícil a gente assumir algum erro que a gente tem, porque apontar o erro dos outros é muito fácil, mas assumir os nossos é muito difícil. Então é onde a gente tem que rever os nossos conceitos, rever nosso interior e assumir a Deus tudo aquilo que a gente tem feito.
E após assumir essa mudança de postura de Asaf, ao entrar no lugar de adoração, ele deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além disso. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem, Deus é Deus, e Ele é o eu sou. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que Deus é só para a gente ficar pedindo, e não é bem assim que funcionam as coisas, porque hoje, muitos, quase 100% de todos nós, até mesmo o ímpio, só lembra de Deus na hora de pedir. Ah, mas eu quero isso, o Senhor podia me abençoar naquilo, o Senhor podia me dar um emprego, abre uma porta de trabalho para mim. Irmãos, vamos buscar a Deus, não só nessas horas de pedir, na hora da necessidade. Vamos adorar a Deus, vamos fazer Ele ser quem Ele é. Nós temos que adorá-lo. E o primeiro passo para essa iluminação de Asaf não era mental, mas sim moral. É onde a gente deve, igual eu falei para os irmãos, reconhecer o sentimento de inveja a Deus. É um reconhecimento moral. A partir deste momento que você reconhecer a sua inveja e começar a buscar, Deus vai começar a limpar isso no seu coração, vai começar a tirar isso de Deus. E no tópico 2.2 é onde ele permitiu ser restaurado por Deus. Então, o que diz aqui? Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reavivar a sua fé. Era preciso renovar a aliança. Tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, pode nos levar à descrença e à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, por exemplo, Davi, ou seja porque ao enfrentar os desafios experimentaram a fraqueza e o desânimo, como Elias. E no dicionário bíblico, irmãos, diz assim: um dos verbos hebraicos significa restaurar ou fazer restituição é shalom, que quer dizer veja paz, tornar saudável, fazer o bem. Ele é usado para descrever a restauração do conforto àqueles que estão doentes e tomados pela tristeza. É a produtividade de uma terra devastada por gafanhotos. Então, irmãos, se você se identificou com qualquer um desses sintomas, qualquer sentimento desse que você esteja sentindo de dentro da sua alma, só tem um remédio para ele. Mas não tem, irmãos, só tem um remédio para ele. Mas que remédio é esse, presbítero Breno? Vamos lá. O primeiro remédio é você chegar no seu pastor, que é o seu líder de confiança, a sua pessoa de confiança, se confessar a ele e pedindo a ele uma oração para te livrar desse sentimento. E a segunda coisa é você chegar a Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, a sua falha, e pedir a Deus para te limpar de tudo isso que você está sentindo. E focar seus olhos somente a Deus. Porque também não adianta, irmãos, você ir lá se reconhecer, pedir perdão, falar com o seu pastor, pedir o seu pastor para buscar, interceder pela sua vida, se você também não focar seus olhos em Deus. A gente precisa focar os nossos olhos em Deus, porque senão a gente entra em pecado novamente, a gente começa a sentir o sentimento de inveja novamente. Então vamos buscar os nossos olhos, focar somente a Deus. E para finalizar, vamos para o tópico 3, que é clamando em meio à angústia. Muitas das vezes a gente só clama a Deus nos momentos bons, aí quando vem a dificuldade, ou então vice-versa, né, irmãos? Às vezes só lembra de Deus na dificuldade. Meu Deus, estou passando por muita luta, que dificuldade. Aí a gente lembra de Deus: Deus, tem piedade de mim, Senhor, me ajuda. Cadê o Senhor na minha vida? O Senhor abençoa fulano, Beltrano e Beltrano. Aí a gente volta lá atrás na inveja.
Então cuidado com isso, irmãos. Não usa Deus como moeda e nem como barganha. Mas eu só abençoo fulano, eu quero que me abençoe também. Não é assim que funciona, irmãos. A bênção de cada um é individual. Aí vai da sua comunhão com Deus. Vamos lá, clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas, das realizações e alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. João 16:33. Tópico 3.1. O grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Duas lições aprendemos nessa presente passagem. A primeira delas: a angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre ou imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem as doenças da alma. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram os seus sintomas? E o tópico 2 diz assim: nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. De acordo com Charles Spurgeon, Asaf não recorreu aos homens, mas ao Senhor. Foi para ele, não com palavras estudadas, imponentes e formais, mas com um clamor, um grito, que é a expressão natural, genuína e sincera de dor. Usou também a sua voz, mesmo que essa voz não seja necessária, irmãos, porque muitas vezes você pode entrar no seu quarto ou estar dentro do seu carro, onde você estiver, irmãos. Eu cheguei na porta da igreja hoje, faltava 10, era 15 para as 9, eu fiquei esses 15 minutos em oração, buscando a Deus. Não precisou de usar voz, nada disso. Então, às vezes a gente desperdiça tempo com celular, com rede social, postando coisas para despertar a inveja do irmão, ou então plantando aquela sementinha para deixar aquela maldade, eu posso e ele não. Não é assim que funciona, irmãos. Vamos usar esse tempo para buscar a Deus, para buscar a palavra. Vamos focar os nossos olhos em Deus. E o tópico 3.2 traz alguns sintomas da aflição. O Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. O primeiro deles foi não querer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de trazer o consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado ao receber a notícia que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. O segundo sentimento é a ausência de palavras. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústias profundas preferem ficar em silêncio ao invés de compartilhar suas tristezas, o que pode ser muito perigoso. O terceiro sentimento é sentindo-se rejeitado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Irmão, isso aqui é muito importante. Deus nunca se afasta de nós. Quem se afasta de Deus somos nós. Às vezes você fala assim: eu vou parar de ir para a igreja porque Deus está afastando de mim. Não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. É nós que nos afastamos dele. Independente da sua atitude de querer ou não, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Ele vai querer te abençoar da mesma forma. Mas não adianta ele querer te abençoar e você não querer receber a bênção. Deus é justo, irmãos. Ele vai agir na sua vida com justiça. Você tem que saber buscar a Deus na hora que você precisa e na hora que você não precisa. Porque muitos na prosperidade esquecem de Deus, quer viver só o oba-oba daquela glória que Deus te entregou. Mas a gente tem que lembrar de buscar a Deus também nesses momentos. E no tópico 3.3 diz sobre restabelecer a fé. No versículo 10 do Salmo 77 percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia estava passando, tratava-se de uma enfermidade, e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador.
volta-se para Deus, o seu santuário. Lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó, quando fez o caminho no meio do Mar Vermelho. E o salmista somente restabeleceu sua fé quando mudou de direção. Enquanto seus questionamentos giravam em torno de si, a angústia só se aprofundava. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa angústia é o que a gente está sentindo. É reconhecer que você está com essa angústia. Irmão, mas como que eu posso reconhecer que eu estou com essa angústia? Irmãos, toda angústia tem uma causa. Nenhuma angústia é sem causa, sem motivo. Às vezes a gente não entende, não sabe como reconhecer o motivo daquela angústia. Mas essa angústia pode ser por problemas financeiros, pode ser pela perca de um ente querido, pode ser por questões sentimentais, ou até mesmo a questão da saúde da gente. Mas sempre vai ter um motivo para a gente ter essa angústia. Agora, como que a gente faz para sair dessa angústia, presbítero Breno? Vamos lá, a gente tem que entender que assim como fez Asaf, reconheceu a sua angústia, é buscar a Deus. Primeiro passo, reconhecer a angústia. Segundo passo, a falar com Deus, se reconhecer perante Deus. A partir do momento que você volta a buscar a Deus, você volta para os braços de Deus. Pois Asaf entendeu que essa enfermidade não vinha de Deus, mas sim dele, de dentro da sua alma. E era isso que estava afastando ele de Deus. Não era Deus que estava se afastando de Asaf, mas Asaf que estava se afastando de Deus pelo sentimento de angústia. Da mesma forma somos nós. Às vezes não é Deus que está se afastando de nós. Eu vou para a igreja, Deus não fala comigo. Mas será por quê, irmão, que Deus não fala com você? A gente tem que rever os sentimentos que a gente tem. Não é Deus que está se afastando de nós, não. Pelo contrário, Deus quer estar do nosso lado 24 horas por dia. Só que a gente precisa também estar do lado dos braços de Deus. Porque, irmãos, a gente precisa entender o quê? Deus é o único que faz maravilhas nos céus e na terra. O único, não tem outro. E nós somos vasos de barro nas mãos dele. Se nós somos vasos de barro, quem vai nos moldar é Deus. Só que para ele nos moldar, a gente tem que se dedicar a Deus, se dispor diante de Deus. Porque como que Deus vai moldar a minha vida, eu, presbítero Breno, se eu não dou permissão para ele fazer isso comigo? Não tem como, irmãos. Não tem como. E para concluir, que a nossa revista deixa bem claro, um tema muito bom, gostei demais desse capítulo, da lição 8, agradeço a irmã Janaína pela confiança, pela oportunidade de estar ministrando essa aula, irmã Janaína, que Deus continue abençoando a vida da senhora cada vez mais. Diz assim: mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro, que eu acabei de falar para os irmãos. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar, segundo Coríntios 2,14. Irmãos, antes de eu voltar a palavra para a irmã Janaína, para a gente partir para o encerramento, eu quero orar com os irmãos e que Deus possa ter falado com os irmãos, assim como Ele falou comigo, e possa ter dado o entendimento para os irmãos. Se alguém ficou com dúvida, pode me chamar lá no meu privado. Acredito que a maioria dos irmãos que está acompanhando o nosso ao vivo aqui tem o meu contato. O que eu não souber, eu passo a bola para o pastor Josafá, para ele esclarecer para os irmãos. Mas é isso aí, irmãos, que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os Teus servos que estão do outro lado, Senhor, nos assistindo, acompanhando, Papai, aqui os ensinamentos da Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa livrá-los, Papai, de todo esse sentimento de querer saber, de duvidar das prosperidades do ímpio, Senhor, mas buscar a Sua prosperidade, entregar os Seus braços ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa afastar da vida de todos eles, de todos nós, esse sentimento de inveja. Que todos que tenham a inveja, Papai, sobre as nossas vidas, o Senhor também possa afastar
afastá-los, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre a vida deles, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los, assim como o Senhor tem nos ensinado, como nos libertar desse sentimento, que o Senhor possa ensiná-los também, meu Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria para nos momentos de angústia, a gente saber nos reconhecer perante Ti, afastando essa angústia de dentro da nossa alma, meu Deus, reconhecendo o Senhor como nosso único Salvador, que o Senhor venha nos visitar não só hoje, meu Deus, mas para todo sempre, é o que eu te agradeço nessa manhã, amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém, glória a Deus. Quero agradecer ao presbítero Breno, que não vai ficar só nessa, né, irmãos? Teve uma bênção, não foi, irmãos? Comenta aí depois para nós, amém? E que toda honra seja dada ao Senhor. Glória a Deus. E como vaso, irmão Breno, Deus vai cada dia te moldando, te capacitando e dando a recompensa, amém? Que o Senhor abençoe o irmão e a sua família. Irmãos, eu vou contar um segredo, viu? Assim, eu já estou terminando. Ele ganhou suspiro, viu? Ele adora suspiro. Aninha, Alice, ajuda o papai a comer o suspiro aí, amém? Irmãos, que o Espírito do Senhor venha estar agindo nas nossas vidas, na nossa família. Domingo que vem, 31 de maio, um chamado à adoração e um alerta. Quem estará ministrando para nós será o presbítero Nils Rússio, o Juninho, o nosso Juninho, amém? Então não perca, domingo que vem também vai ser uma bênção. Oremos, amém? Para nós finalizarmos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Jesus, pela edificação na Tua palavra, pelo sentimento, Senhor Jesus, da Tua presença. Senhor meu Deus, despeça-nos para os nossos lares na Tua paz. Senhor, que o Teu anjo com a espada de fogo venha estar acampando, Senhor, sobre este setor, sobre a casa dos nossos irmãos. Senhor, livrando-nos, Senhor Jesus, da peste perniciosa, Pai. Senhor meu Deus, visita cada congregação, visita cada servo Teu, a cada família. Senhor meu Deus, toma a nossa nação, a nossa liderança em Tuas mãos. Senhor meu Deus, as nossas lideranças eclesiásticas, Senhor, meu Deus, cubra cada um com Teu sangue, dando a vitória. Senhor, que cada dia nós possamos ser mais gratos, Senhor, pelo que o Senhor é em nossa vida, e gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e que nós venhamos sempre lembrar que apesar das lutas que nós temos, Senhor, nós temos um Deus que nos garante a vitória, amém? Está terminado em nome de Jesus.